Boa noite, eu sou a Caroline e hoje nós vamos alinhar os fluxos a respeito das transferências do Núcleo de Transporte Sanitário, o NUTS, essa médica reguladora desse setor. E no NUTS nós temos dois tipos de transportes, os transportes básicos e os transportes avançados, tendo algumas ramificações dos avançados, como a gente já conhece, né, os resgates, as intermediárias, mas todas essas têm o mesmo custo de avançadas, que em março, no atesto de março, está a partir de R$ 980 por trecho e o básico está a partir de R$ 500 por trecho. Os transportes, eles têm as seguintes finalidades: exames e procedimentos que são acompanhados e gerenciados pela equipe de enfermagem, e a equipe médica fica responsável pelos transportes avançados, pelos pareceres, as consultas e pelas transferências. As transferências, elas são dentro da própria rede GES, mas também pode ter o apoio da SES, que é a Secretaria Estadual de Saúde, e a rede privada. São transferências para leitos de UTIs e enfermarias. O NUTS, ele tem como objetivos, eu sinalizei algumas palavras como enfoque nas transferências: o gerenciamento, asseguramento, cumprimento do protocolo de transporte seguro, qualidade assistencial, melhor experiência ao paciente, os custos, gestão desses recursos públicos e indicadores, né? A gente precisa gerar indicadores. E falando em indicadores, no primeiro trimestre de 2026, a gente teve uma solicitação de transportes ao todo, 505.498 em janeiro, 4.642 em fevereiro e 5.215 em março, sendo que pouco mais de 20% em média é a respeito das transferências. E aí, falando de custos, gestão do regime público mesmo, a gente teria 739.729.835.540, respectivamente, em janeiro, fevereiro e março, apenas em transportes para transferências dos pacientes. Lembrando que as transferências são um trecho só, né? Os outros transportes a gente tem pelo menos um trecho, né? Mas normalmente são 2, 3 trechos, a depender do que cada paciente vai fazer. E aí, nós, como gestores desse recurso público, é muito importante a gente compreender o que gera economias e o que gera os custos, efetivamente. Então, todos aqueles realizados, nós vamos ter que pagar a nossa terceirizada, a gente vai ter que arcar com esse custo. Mas a gente consegue reduzir esse custo quando nós convertemos de avançadas para básicas, e se os pacientes tiverem condições clínicas para isso, é claro. E aí eu gostaria de sinalizar que aqui em fevereiro, infelizmente, a gente não teve nenhuma conversão, sendo que em janeiro e março nós tivemos 7 conversões. Isso gera R$6.000 de economia, né? Porque foram 6 conversões em janeiro e 7 em março. Cada conversão gera uma economia de pelo menos R$480, tá bom? Todas as canceladas, que estão em média um pouco mais de 60 por mês, também geram essa economia, né? A gente deixa de gastar dinheiro público, que é excelente. Então, todos os meses nós deixamos de gastar pelo menos R$40.000, né? Pelo menos R$42.000, conforme assinalado nessa terceira coluna. E aqui são as quebras, né? Então, infelizmente, a gente tem quebras todos os meses. Fevereiro teve bastante, assim. E em março a gente começou aquele pico que é esperado, principalmente por conta dos aumentos de transferências pediátricas que podem vir a acontecer, tá bom? Então, no final, esses indicadores, eles mostram que as intervenções do NUTS são intervenções super válidas, e eu estou falando só das intervenções de transferências, enquanto nós teríamos custos acima de R$700.000 por mês. Graças às nossas intervenções, a gente economiza pelo menos R$42.000, como foi em fevereiro, mas a gente pode melhorar um pouquinho mais em relação a isso. Esses custos evitáveis
que são as quebras mesmo, aqueles transportes que nós temos que arcar, mas que infelizmente o paciente não vai ter esse recurso direcionado a ele não vai fazer esse deslocamento, ou acaba fazendo, mas de motivo fútil e que não solucionou a vida dele, né? Assim, não teve aquele objetivo atingido naquele momento, são o que a gente chama de custos evitáveis. Então a gente está falando de R$ 6.400 em janeiro, 9.380 em março e 18.880 em fevereiro. Lembrando que esses cálculos eles são feitos com base naqueles valores e que aqueles valores são a partir, eles não são os valores máximos. Então essa economia ela poderia ter sido ainda maior. E as justificativas para essas quebras, né? A gente tem instabilidade clínica como um motivo bastante relevante, a gente tem óbitos, evasões, recusas dos próprios pacientes, e aí a gente percebe, né, que recusa é uma coisa que foge um pouquinho ao controle do NURTS, é muito mais da equipe que está lá, assim, sendo assistente, mas que se a gente conversar com essa equipe assistente, a gente pode sim evitar essas recusas do paciente, enfim, uma conversa mais calorosa mesmo e acolhedora para essa equipe que realmente está sempre sobrecarregada, como a gente conhece bem. A respeito das instabilidades clínicas, as atualizações dos quadros clínicos de maneira mais recorrente pode fazer com que nós evitemos alguma dessas quebras. Óbitos, é super importante nós sermos comunicados o quanto antes a respeito do paciente estar instável, do paciente ter ido a óbito, e que caso isso aconteça é importante também a gente notificar para que a gente consiga mais atenção da equipe assistencial mesmo em nos avisar, em lembrar que, poxa, eu solicitei um transporte, eu preciso cancelar porque o paciente não tem mais condições de ir. E em relação a outros, que a nossa disparada aqui em fevereiro até passou um pouquinho, não coube dentro do espaço previsto, nós tivemos 12 quebras em fevereiro por outros motivos. Dentre esses outros motivos, eu gostaria de citar aqui, a gente teve ausência de acompanhantes para esses pacientes. Eu vou citar os pacientes que precisam de acompanhantes mesmo. E aí a ausência do acompanhante faz com que o paciente muitas vezes seja deslocado, ele saia da origem, vá para o destino, e quando chega no destino, o destino negue. Então, além da gente trazer transtorno para o paciente, gasto de tempo, gasto do recurso, a gente também perdeu uma equipe que vai ter que voltar com esse paciente para a origem porque o destino não quis aceitar. Então, a falta do acompanhante é muito importante, assim, sabe? E traz muito transtorno, além da própria experiência do paciente, né? A falta de delimitação que precisava-se de maca de obeso, isso é complicado, porque a gente bate nessa tecla várias vezes, né? Então, sempre conferir no MV o peso que a nutrição está estimando para esse paciente já ajuda. E a falta de maca de obeso foi responsável por 3 quebras nesse período, então a gente está falando aí de mais de R$1.000 com certeza. Em relação ao leito cancelado pelo destino, esse leito, o destino ele liberou, avisou a origem, e quando chegou lá não estava mais liberado para o paciente. Então é importante a gente ter comunicação também com o destino para evitar essas quebras, não foi só uma vez. E dentro da instabilidade tem a evolução do trabalho de parto, fazendo com que a paciente não tenha condições de sair da origem, né, e ir para o destino. Muitas vezes aqueles de Santa Maria que vão para o Hospital Regional do Gama, por conta daquela portaria. E isso mostra que a gente precisa realmente ter uma atualização desse quadro clínico mais de perto, ainda mais nesse de trabalho de parto. Então, as transferências, elas não são apenas gestão de recursos, mas também não são melhoras da experiência do paciente, enfim, é um conjunto de fatores. E aí, para a gente conseguir melhorar a experiência do paciente, é muito importante que esse paciente ele se sinta com um sistema bastante objetivo. E a gente consegue objetivar esse sistema quando nós temos confirmação do aceite
e do leito pronto com os respectivos destinos. A priorização desses transportes, que eu vou listar à frente como que é para ser feito, e a otimização do recurso, ela envolve redução do tempo. Redução do tempo que esse recurso está sendo utilizado para a gente conseguir usar essa equipe para fazer mais transportes ainda. Então esse recurso, ele tem que ser realizado com o menor tempo possível. Então, em relação à origem, quando a gente tem toda a papelada, quando a gente tem o paciente pronto, quando a gente tem o acompanhante à disposição, quando a equipe já está sendo direcionada para a UPA, faz total diferença. Essa equipe consegue sair mais rápido da origem. E em relação ao tempo de espera do destino, é importante a gente conseguir determinar exatamente para onde aquele paciente vai. Esse paciente vai ser transferido para o base, então ele vai estar lá no leito 205-2. Ele vai entrar pelo andar da internação, vai pegar o elevador e vai para o segundo andar, entrar no quarto 205, leito 2. Pronto, eu já sei exatamente onde esse paciente está. É diferente de falar assim, ele vai lá para a internação do base. Até ele chegar no base, até ele descobrir para qual andar que ele vai, para qual leito que ele vai, a gente já consegue economizar um tempo dessa equipe que vai estar procurando e tudo mais. Então, sobre o paciente, já aconteceram algumas vezes do paciente. A equipe chega e o paciente está tomando banho. Então, lá se vão 15 minutos esperando o paciente terminar o banho dele para ser transferido. Então, é uma coisa que dá para diminuir, né? Então, vamos passo a passo, né? Primeiro passo, quando a gente receber a OS, a gente vai conferir os dados desse paciente. Se esse paciente é pediátrico ou não, se precisa de marca de obeso ou não. Vai planilhar. Colocar lá na nossa planilha, como a gente sempre faz. Segundo passo, confirmar o aceite da transferência. E essa confirmação do aceite da transferência é realizada pelos Cisleitos. O primeiro mais fácil de todos. Vai pegar o nome do paciente e colocar lá no Cisleitos. Se não tem login, do Cisleitos Pet, que a nossa chefia providencia. E aí, nos Cisleitos, a gente vai conseguir ver se esse leito está disponível e tudo mais. Se o leito está disponível, eles normalmente colocam o número do leito que está e o horário. Bom, é importante a gente saber o horário que esse paciente vai ser aceito. Se não tiver lá nos Cisleitos, a gente consegue solicitar para GLs, para as equipes que estão cuidando desses pacientes, um print, alguma coisa escrita que está dizendo: eu vou receber esse paciente. É isso que a gente precisa. Que a instituição que for receber esse paciente tenha manifestado em algum momento que vai receber o paciente na determinada data, no determinado horário, para determinado leito. Esse print pode ser de WhatsApp, pode ser de e-mail, já vai ser suficiente para a gente conseguir articular com o destino sobre essa parte de aceite mesmo quando o paciente chegar lá. Se for no HUB, é muito bom, é muito bom mesmo. A gente sempre está em contato, tem um contato no nosso WhatsApp, que eles até respondem rápido assim, se o leito já está disponível, se o leito já está higienizado para esse paciente, porque às vezes eles aceitam esses leitos, mas o leito ainda vai ser desocupado, se a gente já pode levar esse paciente, sabe? Então é sempre bom ter esse zelo com o HUB também. E o terceiro passo é acompanhar o andamento, que é justamente aquilo que eu estava comentando antes, para a gente fazer com que essa equipe do transporte gaste o mínimo de tempo possível para atender esse paciente. Essas transferências, elas podem ser feitas para diversas unidades. A gente colocou aqui um horário padrão, tá? Esse horário ele é o mais comum, mas é sempre bom confirmar, porque às vezes pode ter uma peculiaridade entre um paciente e outro. Gostaria de ressaltar que, a respeito dos pacientes de UTI e do HC-Sol, os pacientes de UTI realmente, né? Normalmente são pacientes críticos que têm esse leito de UTI reservado, que idealmente seriam transferidos 6, 7 horas da manhã até meia-noite. Agora do HC-Sol, eles pediram encarecidamente que não houvesse transferências durante a madrugada, porque é só um zelo, sabe? Um cuidado com essa equipe assistencial também, que precisa descansar, e se a gente conseguir levar durante o dia, esse começo da noite vai ser melhor também para os nossos colegas.
O HC-Sol, ele passa por um período que tinha um intervalo de horário entre 5 e 8 da noite, 5 da tarde e 8 da noite, que eles não queriam receber os pacientes, justificando ser final, começo de plantão, mas isso já foi acordado com a nossa chefia que sim, a gente pode levar os pacientes que serão recebidos pelo HC-Sol. Agora, os demais, é sempre importante realmente confirmar os horários. E os hospitais, o Hospital de Apoio de Brasília, ele tem um horário muito restrito para receber e tem pouca articulação, então é um que a gente pode priorizar. E essas priorizações a gente vai sempre lembrar das nossas crianças, né? O NUREM, Nutris, foi criado pensando na qualidade assistencial de toda a população, mas com muito carinho em relação a uma criança, né? Então, as transferências pediátricas, elas devem ser encaminhadas com a maior celeridade possível. E se eu tiver uma equipe, eu tiver uma criança igualmente grave a um adulto e os dois com leito disponível, eu vou priorizar essa criança para que ela chegue ao destino o mais rápido possível, tá bom? Sobre a capacidade assistencial da unidade de origem, se eu tenho um paciente grave numa UPA, é completamente diferente de eu ter um paciente grave no Hospital de Santa Maria, no Hospital de Base. Então eu quero tirar esse paciente da UPA grave primeiro, porque eu tenho menos recursos onde esse paciente está, tá bom? Em relação à capacidade de articulação de horário, exatamente aquilo que eu estava falando do Hospital de Apoio e outros hospitais que têm pouca possibilidade de articulação de horário. Então a gente tem que ficar prestando bastante atenção em relação a isso, até mesmo para a gente conseguir cancelar. Quando a gente cancela um transporte, que a gente não vai pagar por ele, é quando a equipe do transporte da nossa terceirizada não chega na origem, tá bom? A gente pode tirar print da tela pra gente ficar realmente acompanhando em relação a isso. Mas se a equipe da UTI Vida chegou na origem, esse transporte vai ser pago. Mesmo o paciente nem indo para a maca deles, não fazendo o serviço, enfim, por qualquer motivo que seja, a gente, infelizmente, paga por esse serviço sem os nossos pacientes serem atendidos, né? Em relação a isso, por qualquer motivo que seja. Então, ficar atento aos horários. Se a nossa terceirizada está atrasada, a gente cancela esse transporte e tenta articular um leito para um momento oportuno, mas que, como a gente tinha um horário limite, não seria possível realizar, é melhor cancelar por atraso, quando tem razão, né, claro, comunicar ao pessoal, comunicar a origem, do que a gente perder esse transporte, tá bom? Perder por quebra mesmo, tá? Isso gera muito mais transtorno, o paciente sair da origem, ser deslocado, chegar lá no destino e o destino não aceitar por atraso, do que a gente cancelar por atraso, o paciente continuar na UPA e a gente articular esse transporte com leito disponível depois, tá bom? Sobre o quadro clínico do paciente, óbvio, vamos priorizar os pacientes mais graves primeiro. A gente tem que tirar os pacientes das UPAs, porque paciente grave, infelizmente, a gente não consegue dar o recurso. Ainda mais com leito de UTI disponível na UPA. Tem que tirar logo, tá bom? No local de destino, lembrando que na UTI esses pacientes são prioridade por conta da gravidade, mas temos que lembrar também que esse leito está reservado para aquele paciente. Quando um leito de PS ou de box está disponível em algum hospital, SES, enfim, esse leito, ele não é garantido. Então pode acontecer de chegar lá no destino e aquele leito ser ocupado, porque é uma porta aberta e enfim. Então por isso que a gente tem que transportar os nossos pacientes rápido pra gente pegar esse leito, tá? Lembretes, né? Quando a gente tem pacientes gemelares que vão ser transferidos, a gente tem 2 solicitações de transporte e 2 acompanhantes. Uma acompanhante para cada bebê, tá bom? Esse acompanhante ele tem que ser maior de 18 anos de idade e ir nas respectivas viaturas, nas respectivas ambulâncias. Os pacientes que precisam de acompanhante são aqueles pacientes psiquiátricos, ou nos pacientes menores de idade, menores de 18 anos de idade, ou nos pacientes idosos, durante todo o percurso do transporte.
Se não tiver acompanhante, não tem transporte desses pacientes, exceto pacientes sociais que tem um relatório da assistente social e tudo mais, e dependendo, aí sim, né, a gente já alinhou e tudo, conversou direitinho, esse relatório seria suficiente. Caso o paciente tenha alguma instabilidade ou vá a óbito, a gente tem um fluxo para onde essa instabilidade, esse óbito acontecer. Então, se essa instabilidade, esse óbito acontecer na própria UPA, o paciente não tem nem condições de ir para a ambulância. Então, ele fica lá, né? E os trâmites são realizados pela própria origem. Agora, ele saiu da origem estável, instabilizou no percurso, precisou iniciar a reanimação e tudo mais, a gente vai parar essa ambulância de ir para o destino oficial e deslocá-la para a unidade hospitalar mais próxima. Se o paciente evoluir com óbito, a nossa terceirizada ela é responsável por retornar com o paciente para a origem e a origem emitir a declaração de óbito, tá? Isso serve também para resgate de pacientes críticos, tá bom? Que seriam transferidos para leitos de UTI e tudo mais, e eles retornam para a origem para a emissão da declaração de óbito. Caso o paciente consiga chegar, né, nessa unidade hospitalar mais próxima que a ambulância estiver, vai para a sala vermelha, vai abrir o protocolo, a ficha de atendimento, depois o protocolo de reanimação e estabilização. Se o paciente tiver melhora com condições de transporte, segue o preconizado, ele vai para o destino previamente estabelecido. Agora, se o paciente não teve melhora, não tem condições de transporte, ele é absorvido por essa unidade hospitalar mais próxima, que prestou essa assistência no momento de instabilidade. E se o paciente evoluir com óbito, quem vai ser o responsável pela emissão da DO vai ser essa unidade hospitalar mais próxima, tá bom? Agora, a comunicação de óbito, né? Esses pacientes que infelizmente evoluíram com óbito, eu sempre vou confirmar. Transferências é uma parte que a equipe médica está mais direcionada, né, a cuidar. Aquela divisão que a gente viu no outro alinhamento de fluxo. O médico regulador da UTI Vida vai comunicar ao médico do Nutris, ao médico do Nutris. E essa comunicação vai ser em alta fechada, com confirmação de dados pessoais desse paciente, confirmação de OS, confirmação de todas as intercorrências que aconteceram no transporte, e vai evoluir MV. Então, tudo isso vai estar bem certinho, assim, porque tem que estar sempre bem compreendido o que aconteceu. Se foi realmente com aquele paciente, se foi realmente com aquela OS. As OS, elas são em número crescente, então subtrair um número já é outro paciente, confundiu no momento de digitar. E é muito importante essa comunicação ser em alça fechada, sempre preservando os dados do paciente. Então, fazer com o grupo, não ser no grupo, né, ser naquela conversa privada do WhatsApp com o médico regulador da UTI Vida e o médico do NUREM, do Nutris. Esse é um modelo de evolução padrãozão que a gente pode realmente utilizar como apoio para evoluir essas intercorrências, esses óbitos. E se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me perguntar para